Saudações, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal IAG. Boas entradas, espero que todos tenhamos entrado da melhor maneira possível, apesar da situação que o país e o mundo estão vivendo nesses últimos tempos. Depois de muito tempo sem gravar, Deus nos abençoou e nos abriu esse espaço para podermos gravar novamente. Esta feita estou aqui com o irmão Edson e irei convidar também para saudar. Saudações, irmão Emerson. Saudações a todos quantos nos acompanham. Sejam bem-vindos e boas entradas a todos para este novo ano. Vamos assim estudar as profecias conforme vínhamos fazendo desde o ano passado. Que Deus possa nos abençoar. Muito bem, irmão Edson, e vamos dar continuidade, aos nossos estudos das 3 mensagens angélicas. Já tínhamos fechado ali a primeira mensagem e hoje nós vamos começar a abordar a segunda mensagem, que é caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber o vinho da sua prostituição a todas as nações. Então hoje vamos tentar perceber o que é isto de Babilônia. Vamos tentar aqui, segundo a Bíblia, o estudo de profecia, desmascarar esta Babilônia. O que o irmão Edson tem a dizer sobre esta mensagem? Bom, é uma mensagem de advertência. Conforme nós bem já sabemos, as 3 mensagens angélicas são mensagens de advertência ao povo no tempo do fim. Então, aqueles que de facto forem povo que derem ouvidos a essa mensagem irão verdadeiramente se arrepender e voltarem-se ao Senhor. O nosso tema sugerido para hoje é Desmascarando Babilônia. Então nós vamos falar a primeira parte deste tema, Desmascarando Babilônia. De modo a percebermos, afinal de contas, quem é Babilônia? Quando se fala de Babilônia, a quem se refere, sobretudo neste nosso tempo do fim? Olha, vamos agora ao texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 8, que nos elucida sobre a segunda mensagem angélica. Ouvir o que de fato diz esse texto. Assim diz: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Então nós aqui encontramos esse texto dizendo que a Babilônia caiu. E ela vem dando a todas as nações a beber o vinho da ira da sua prostituição. O que isso quer dizer de fato? Então, ao longo do tema, nós vamos compreendendo alguns significados que nós temos aqui neste texto, nesta advertência para o mundo. Agora, a expressão caiu a Babilônia, ela vem 2 vezes. Isso também tem o seu significado. Não foi uma ênfase repetida em vão, mas ela tem também o seu significado. Nós vamos ver, de fato, o que significa este termo caiu 2 vezes. Agora, a pergunta que nós fazemos, a primeira é esta: quando será pregada a mensagem, ou esta mensagem de caiu Babilônia? O livro Grande Conflito, 389, segundo parágrafo, diz: a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844. Teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Então, nós bem sabemos que Estados Unidos é um país importante nas profecias. E nós vemos em Apocalipse 13 que Estados Unidos é representado como a besta da terra. Então, no ano de 1844, quando a primeira mensagem angélica foi amplamente pregada, as igrejas protestantes rejeitaram essa mensagem e aí iniciou a queda das igrejas. Então, a mensagem do segundo anjo, ela inicia no ano de 1844. Diz mais o texto: a mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. Por quê? Porque a Babilônia não estaria apenas centralizada nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo. Havia necessidade de que todos também pudessem ter a oportunidade de ouvir essa primeira mensagem angélica e ao aceitarem ou rejeitar. E todos quanto rejeitassem seriam membros desta Babilônia. Nós ainda vamos entender quem é Babilônia, quem reflete Babilônia neste tempo do fim. Agora, a pergunta que nos aparece é esta: o que significa Babilônia? Esta é a pergunta.
A resposta nós vamos encontrar mesmo no grande conflito. Porque nós bem sabemos, a lei é o testemunho. Todas as perguntas que nós fazemos não podem sair das nossas ideias, normalmente, não é? Porque se de fato nós trazemos aqui as nossas ideias, as pessoas que nos acompanham poderão dizer o que o irmão Edson e o irmão Emerson disseram. Mas nós precisamos conduzir as pessoas à palavra de Deus e aos testemunhos de Jesus Cristo. Okay? Grande conflito, 381, primeiro parágrafo, diz: o termo Babilônia é derivado de Babel. Isso significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa e apostatada. Então já percebemos. Okay. Então Babilônia significa o quê? Confusão. Das várias religiões falsas e apostatadas. Por quê? Porque elas criam uma confusão da verdadeira religião com o paganismo. Então, mais adiante nós vamos perceber claramente como isto é apresentado nos nossos dias. Mas agora nós vamos ter que perceber de fato o que isso quer dizer. E é algo muito interessante aí. Diz que a mensagem foi pregada, começou em 1844, mas sabemos que a Babilônia não surge nesta altura. E havia uma Babilônia, né, antes deste período. Então é importante nós percebermos por que esta mensagem encaixa-se para esta Babilônia que é pregada desde 1844. E durante o estudo nós vamos ter a oportunidade de, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, porque foi Deus quem deu esta mensagem de queda da Babilônia para o apóstolo João. Então nós vamos ter a oportunidade de estudar através da história com a Bíblia para comprovar realmente esta mensagem do segundo anjo. Exatamente. Então, muito bem trazido aqui, irmão Emerson. De facto é isto. Agora, a questão que nós vamos fazer é esta. Será que a Babilônia já caiu completamente? Porque se de fato a mensagem diz caiu a Babilônia, precisamos saber em que condição esta Babilônia cai. Se ela caiu ou vai cair ainda. Continuando, o grande conflito diz: as igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do Advento, a primeira mensagem angélica, que apontava a vinda de Cristo, o cumprimento do tempo do juízo. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu a beber a todas as nações. Então, querido irmão, esta última parte ainda não deu a beber. Como é que nós podemos entender essa questão? Quando é que de facto Babilônia irá dar a beber o vinho da sua prostituição a todas as nações? Ok, então esta é uma pergunta realmente muito interessante, mas para já nós vamos estudar ainda, né, a primeira Babilônia, para que nós não possamos perder a linha do que é a Babilônia na história mundial. Então é necessário dar bases e fundamentos aos irmãos que nos acompanham para vermos esta linha, esta evolução desta Babilônia, porque como nós vimos, o nome Babilônia deriva da torre de Babel. Então é necessário que nós possamos estudar ainda o que aconteceu, o que é isso da torre, a torre de Babel. Exatamente. Então, para dizer que o que vai acontecer é que esta Babilônia irá dar sim a beber a todas as nações o vinho da sua prostituição. E isso é muito importante nós percebermos, porque de facto isto é o que irá definir os verdadeiros adoradores e os adoradores pagãos, ou os falsos adoradores no tempo do fim. Então, vamos continuar conhecendo a primeira Babilônia. Caiu a Babilônia. Isso já nos indica que houveram duas Babilônias no passado. Babilônias típicas, para que possamos encontrar a Babilônia antitípica. Quais foram as Babilônias típicas do passado? Então, nós vamos recorrer agora à história bíblica para que possa, de fato, nos elucidar e nos mostrar quais são essas Babilônias do passado que caíram e quais é que eram os seus ideais, para que talvez nós possamos fazer uma correlação com a Babilônia do tempo do fim.
A primeira Babilônia vamos encontrar em Gênesis capítulo 11. Então, nós vamos juntos ler os textos que estão em Gênesis 11. Ainda no verso 1 diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, nos versos 1, 2 e 4, nós encontramos claramente aquilo que eram os ideais para a construção da torre em Sinear. Isso é muito importante. Sinear era a capital da Babilônia, ou a primeira Babilônia, onde os pós-diluvianos, após ter acontecido o dilúvio, ergueram aquela torre com os seus propósitos. Então, o texto aqui no verso 4 nos dá a entender que eles queriam fazer um nome. Qual é o significado de nome na Bíblia? Caráter. Então, se nós formos a ver, eles possuíam um caráter específico. Agora a pergunta é esta: este caráter é em consonância com a vontade de Deus ou não? Claramente que não. Claramente que não. E os textos a seguir nos mostram isso. Então vamos ver, o verso 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Então Deus desce para ver a cidade e a torre, para analisar que o que estão a fazer de facto é em concordância ou não com a sua vontade. O que acontece, diz mais o texto: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, isto nos prova que esta união, não era uma união lícita. Este nome, este caráter que eles possuíam, não era nada em consonância com a vontade de Deus. Então, porque Deus reprovou os propósitos pelos quais fizeram eles edificarem esta torre. Por essa razão, o verso 7 diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Então, Deus optou por criar uma diversidade de línguas para poder transtornar aquilo que eram os seus propósitos. Avançando nos versos 8, encontramos: Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, esta é a história que a Bíblia nos apresenta, de facto, sobre como foi edificada a primeira Babilônia, através da Torre de Babel. E veja que é interessante é que Deus, quando faz os nossos primeiros pais, Ele diz para que eles pudessem se multiplicar e encher a terra. Mas eles queriam fazer uma torre para que todos habitassem ali e que eles fossem conhecidos. Por quê? Porque eles não confiavam naquilo que Deus tinha dito. Então, aquela torre era uma forma de salvação própria. Eles não acreditaram no concerto que Deus tinha feito com a humanidade. Então, o caráter que eles estavam a construir ali era o mesmo caráter que Lúcifer teve aonde? No céu. Ele disse que nós, como seres, podemos ter autonomia e não dependermos do Criador. Então, esta é a característica principal do que? Da Babilônia. Por isso é interessante nós voltarmos para a origem de onde surgiu esta Babilônia, para nós termos uma compreensão específica esta Babilônia que cai a partir de 1844. Isso para dizer que o fundamental que nós devemos tirar são os ideais das Babilônias do passado, de modo que possamos encontrar aquilo que pode vir a ser os ideais da Babilônia do tempo do fim. Agora, uma coisa é muito importante que nós precisamos agora entender é quais são os motivos reais que fizeram eles edificarem a torre. Vamos ouvir o que o livro Patriarcas e Profetas nos diz sobre essa questão. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la,
Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que, realmente, como o irmão disse, Deus havia estabelecido uma ordenança para os homens, para que se espalhassem por toda a terra. Mas nós vemos que os homens, após o dilúvio, eles contrariaram este princípio, mantendo uma unificação, estando todos no mesmo sítio. Então, o que caracteriza o ideal primeiro, que caracteriza a construção da Torre de Babel, é a unificação no mesmo sítio, não é? E veja só que nós entendemos algo muito interessante. Nem sempre a união pode ser boa. No geral, estarmos unidos é positivo. Mas o que realmente define a união entre pessoas, no sentido positivo, é Deus no centro. Então, Deus deu ao seu povo um motivo para se unir ou não. Deus, nós devemos estar unidos. Mas em quem é que nós devemos estar unidos? Em Cristo. Em Cristo, através de sua palavra. Então, onde a palavra de Deus é colocada de lado, a união já não é lícita. É uma união ilícita. Então, quando nós voltamos, de facto, nós vamos ver que Deus havia dado uma palavra. Qual era? Que os povos se espalhassem. Mas nós vemos a palavra de Deus sendo o quê? Anulada, e todos buscaram se unir e habitarem no mesmo lugar. E o que é interessante também é que eles fundaram uma monarquia. O que significa monarquia? Bom, segundo o conceito de definição, monarquia é uma forma de governo em que um monarca, tal como um rei ou imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se de tal cargo até a sua morte ou abdicação. Então significa que o sistema da Torre de Babel tinha um monarca, um líder proeminente, que provavelmente ele ditava as regras e a forma pela qual as pessoas deviam agir. Exatamente. Então, não seria isso uma tentativa de se colocar no lugar de Deus? Sim. Nós sabemos que o anjo rebelde, o querubim expulso dos céus, ele também tentava estar na posição de Deus para receber toda a honra e louvor dos anjos para si. Então, o sistema de Babel, de facto, também tinha esta tendência. Um monarca que pudesse receber os louvores de todos quanto habitassem naquela torre. Okay? Agora, vamos ler mais no Patriarcas do Profeta o seguinte. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia admiração e homenagem do mundo. Então, para dizer que Sinear seria a capital de todo o mundo. Então, significa que existe um lugar onde é centro, onde todos possam vir para poder render uma adoração. Irmão, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, o que é que nos ensina o livro do Apocalipse de como é que será a terra após Deus restaurar todas as coisas? Não haverá uma metrópole sobre a terra? Como é que se chama essa metrópole? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Todas as nações habitarão em toda a extensão da terra, mas num dia determinado virão todas convergir para render louvores e adoração ao seu Deus. Nós olhamos aqui na Torre de Babel uma tentativa de fazer-se a mesma coisa. Continuando diz, a magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como um monumento de poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Então significa que havia uma intenção de se criar uma nação, ou seja, um reino perpétuo. Mas, irmão, será que é cabível essa ideia de manter um reino perpétuo após o pecado ter sido entronizado na terra? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. O que Deus fez quando Adão e Eva pecaram? Os expulsou do jardim do Éden. Para quê? Para que eles não pudessem ter acesso à árvore da vida, de modo que não pudessem viver eternamente no pecado. Então, para dizer que os ideais da Torre de Babel são totalmente contrários àquilo que é a vontade de Deus. Continuando. A pergunta que nós fazemos de seguida é esta. Que tipo de pessoas participaram da construção da torre? Okay? Isso é muito importante saber que tipo de características de mentes de pessoas havia dos que participaram da construção da torre. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que
não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Haviam lá céticos, pessoas que não criam que Deus existia. Exatamente. Alguém pode perguntar, mas como logo imediatamente após o dilúvio? Não haviam lá pessoas que acreditavam em Deus. Sim, o ceticismo. Satanás engana as pessoas ao ponto de rejeitar a existência de Deus. Então, o que eles atribuíam o dilúvio? A causas naturais. É o que tem acontecido hoje. É o que tem acontecido hoje. Vemos que há desastres naturais. A Bíblia diz que esses são apenas gotas dos castigos que Deus irá enviar para a terra no tempo do fim. Mas as pessoas dizem que há uma maneira de salvar a terra. Que os culpados das calamidades que têm ocorrido são os homens, eles é que estão a causar isso, mas segundo a Bíblia é dito que Deus tem deixado cair as gotas dos juízos que virão no tempo do fim. E não só, Satanás também mexe na natureza. Então, a mesma coisa que aconteceu naquele tempo, aqueles construtores de Babel, hoje também temos pessoas que têm essas mesmas características. Agora a pergunta é, será que ainda não iniciou a construção da Torre de Babel? Estamos a falar em termos de ideologia, não literalmente. Então já temos algumas das características das ideologias da construção da Torre de Babel. Hoje em dia temos vindo a ouvir muito se falar das mudanças climáticas. Isso tem que ver, de facto, com a mesma crença ou as características daqueles que existiam naquele tempo. Mas vamos ver outro tipo de pessoas que lá estavam. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E o seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Então, alguns criam em um ser. Poderiam até não referir esse ser como Deus, mas poderiam também crer que era um Deus. Mas para eles havia um senso de rebelião contra esse Deus. Agora, quando nós olhamos para Caim, como é que nós podemos caracterizar Caim? Caim era um indivíduo que de fato cria que Deus existe. Exatamente. Mas estava Caim disposto a obedecer a Deus? Não. Agora, existem hoje em dia, até dentro do cristianismo, pessoas que creem em Deus, mas que também não creem que a lei de Deus, ou Deus é digno de ser obedecido, que ele tem uma lei que precisa ser obedecida. Então, estamos a dizer que naquele tempo existiam pessoas com estas características. Diz mais o texto, o objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Queriam o quê? A paz na torre. Então, hoje em dia nós vemos também ideologias de construção da torre onde as pessoas buscam a paz. Querem perpetuar o mundo em que vivem, o mundo do pecado. Querem continuar a viver neste mundo do pecado. A ideia de que Deus irá destruir o mundo com fogo e enxofre não lhes é cabível. Continuando o texto diz, todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Então, significa que também a questão da religião caracterizava essas pessoas. Então, vamos lá ver um terceiro grupo. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. Outros compartimentos esplendidamente aparelhados e ornamentados eram dedicados a seus ídolos. O povo regozijava-se com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Então existia lá outro grupo, dos que eram praticantes do paganismo, da idolatria de forma aberta. Não existem hoje religiões abertamente que praticam a idolatria, o paganismo? Existe. Então nós estamos a dizer que os ideais, as características dos construtores da Torre de Babel, nós também podemos as encontrar nos dias de hoje. Será que não está-se a construir a Torre de Babel? Agora, Não só. É importante ver que o objetivo da Torre de Babel era eles se manterem em segurança, perpetuando o que? O pecado nesta terra. Hoje também Deus diz que irá destruir o mundo. Então há quem diz que temos que travar as mudanças climáticas antes que destruam este mundo. Isso é querer perpetuar o pecado, porque Deus irá destruir este mundo para o purificar, para não mais existir sofrimento e pecado. Mas esses ideais da Torre de Babel, nós vivemos
hoje também, que é o objetivo de salvar essa terra, não para que se acabe o pecado e o sofrimento, mas que possa se perpetuar este sofrimento e este pecado, que não é o ideal de Deus. Já dizia o sábio Salomão, nada há de novo debaixo do sol. As coisas tenderão a se repetir. Súbito sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. Então, os anjos foram comissionados a poderem acabar com esse falso sistema que estava sendo edificado sobre a terra. Então, os juízos de Deus, eles vêm através dos anjos enviados por Deus. Isso também nos leva a entender melhor o Apocalipse capítulo 16. Nós sabemos que a terra será destruída por 7 últimas pragas, do mesmo modo como esta torre foi destruída. Então, desta maneira caiu a primeira Babilônia. Agora vamos à segunda Babilônia. Vamos encontrar o que nos é dito sobre a segunda Babilônia. Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então nós encontramos aqui a segunda Babilônia. O que é interessante nesse texto? É que assim como a primeira Babilônia foi edificada em Sinear, a segunda Babilônia também foi levantada em Sinear. Será que existe alguma razão para que isto tivesse acontecido? Será que podemos chegar a uma conclusão sobre este tema? Quando nós olhamos para Sinear, nós vemos, de facto, o rio que passava sobre Sinear, que poderia alimentar, é conhecido como o rio Eufrates. Então, tanto a primeira Babilônia, assim como a segunda Babilônia, tinham intenção de, vamos assim dizer, trazer sobre si uma subsistência através dos recursos naturais. Então, para dizer que essas Babilônias se importavam bastante com as questões dos recursos naturais. Avançando, nos é dito no capítulo 3, versos 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Agora, o que é interessante nessas características que nós encontramos da estátua? É que ela tinha 60 côvados e 6 côvados. Esse número não é um número que nós podemos apenas ignorar, mas esse número pode também nos dar uma certa informação. Nós sabemos que o sistema que usavam os babilônios era um sistema hexagesimal, não é? Então, o nosso sistema de contagem hoje é decimal. Então, eles tinham 60 como um número, vamos assim dizer, o sistema de contagem até o número 60. E não só está repetido este número, como tem o seu significado. Porque quando nós pegamos 60 côvados e 6 côvados, e olhamos também para o sistema de idolatria da própria Babilônia, que era constituído de 600 deuses. Então, quando nós somamos esses 3 números, encontramos o número de 666. É um número muito interessante, porque Apocalipse capítulo 13, verso 18, encontramos este número com o seu significado. Mas sobre este assunto nós ainda vamos falar futuramente. Continuando, Daniel 3:2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós vimos que na Torre de Babel havia lá um sistema de monarquia, de governo. Agora também não é obstante. Nabucodonosor é um monarca. E ele é o líder. O que ele faz? Ele edifica uma torre, uma estátua, e nessa estátua ele convida a todos os principais, todos os líderes de todas as províncias do seu império. Praticamente era um império mundial, para que pudessem vir à consagração da estátua que ele edificou. Então nós aqui encontramos também uma forma de unificação, a semelhança do que aconteceu na Torre de Babel. E olha só,
na Torre de Babel também havia um líder, que era Nimrod, que a Bíblia diz que era grande caçador diante de Deus, ou seja, ele se opunha abertamente ao Deus do céu e da terra. E foi a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor. Teve um sonho e o profeta de Deus interpretou de forma correta aquele sonho, que o seu reino iria passar, mas ele disse, não, o meu reino tem que ser eterno. Então vemos aqui uma repetição dos ideais da Torre de Babel e também do reino de Babilônia através do seu monarca, que era o rei Nabucodonosor. E mais uma vez, ele chama todos os povos para que o seu nome, o nome do seu reino seja engrandecido, que dure eternamente. Então estamos a ver que a linha de pensamento é a mesma, apesar de tempo e as pessoas serem diferentes. Isso nos mostra uma coisa, que quem está por detrás destes movimentos ou desta Babilônia não são meros homens, mas deve ser uma força que possa durar tempo suficiente para implementar os mesmos ideais ao longo das épocas, e que nós vamos descobrir. E olha só, tem que sempre haver um monarca, alguém que tem poder absoluto de todo o reino. Então nós também iremos ver se nesta Babilônia do tempo do fim, que se os irmãos lembrarem, na primeira mensagem angélica dissemos que o tempo do fim começou em 1798, então quer dizer que até hoje nós estamos no tempo do fim. Então temos que identificar hoje também um monarca, né, que tenha poder sobre uma nação. Muito interessante. Uma vez que o irmão já falava sobre a eternização do reino da Babilônia, quando nós olhamos para essas duas estátuas, conforme nós podemos ver aí na tela, nós vamos ver que a primeira estátua do lado esquerdo representa o sonho do rei Nabucodonosor, que Deus lhe apresentou sobre aquilo que seria o futuro de todas as nações sobre a terra. Que uma nação lideraria, mas viria uma outra nação sucessivamente. Mas ele, por sua vez, ignorando o sonho que Deus lhe apresentou sobre aquilo que seria o processo progressivo de mudança dos reinos, ele fez uma estátua inteiramente de ouro, como símbolo de eternização do seu reino. O que isso nos representa? Então, Nabucodonosor teve uma intenção de estabelecer uma religião mundial. Por que uma religião mundial? Porque ele reuniu a todos os principais da terra para que pudessem vir e adorar aquela estátua, de modo a reconhecer a sua própria supremacia. E também estabeleceu um governo mundial. Por quê? Porque o sonho mostrava governos políticos que poderiam se seguir um ao outro. Então ele, colocando-se como um monarca, disse que o único que irá liderar até o fim serei eu. Basicamente era isso, essa linguagem que a estátua nos mostra que Nabucodonosor intencionava trazer. Agora, lendo aqui alguns textos ainda de Daniel, diz-nos o seguinte: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos de nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e foles, e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Algo muito interessante aqui é que nós encontramos aqui um arauto que apregou em alta voz. Exatamente. Então significa que há quem dá o poder ao sistema de Babilônia. Há quem dá poder à Babilônia. Há quem apregoa em alta voz para que todo mundo possa se prostrar diante da Babilônia. Então existe um arauto. Esse é um dado muito importante porque nós vamos futuramente, quando falarmos da Babilônia espiritual, será que ela tem ou não um arauto? Agora, outra coisa interessante que também encontramos é a questão do uso da música e sua influência para a adoração. Será que a música tem de fato sua influência na adoração? E se formos a lembrar, o querubim caído, ele era o maestro do céu. Então quer dizer que ele conhece muito bem a música e conhece quais são os efeitos da música no nosso cérebro. Então nos dias de hoje nós também temos
vários tipos de estilo de música, como aí vinha, eram vários instrumentos. Então hoje também nós vemos que a música desempenha um papel muito importante no modo de viver das pessoas. Será que nós não estamos a ser conduzidos também para uma falsa adoração? Esta é uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Futuramente nós vamos falar sobre a influência da música, para entendermos claramente como a música pode influenciar o homem na adoração. Mas uma pergunta nós podemos fazer agora. Para que fim o rei Nabucodonosor ergueu a estátua? O profeta Reis nos diz, página 256, o rei havia reconhecido o poder de Deus, dizendo a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Isso após Daniel ter interpretado o sonho. E o revelador dos segredos. Durante algum tempo, Nabucodonosor sentiu-se influenciado pelo temor de Deus. Contudo, o seu coração não ficou purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação. Por esse motivo, de fato, ele construiu a estátua. A prosperidade que acompanhou o seu reino o encheu de orgulho. Em dado tempo, ele cessou de honrar a Deus e retomou seu culto idólatra com maior zelo e fanatismo. Então, nós vemos claramente que, acima de tudo, Nabucodonosor era um idólatra. Agora, o que encontramos que é muito interessante? O dia marcado chegou e uma vasta multidão de todos os povos, nações e línguas se reuniu na planície de Dura. Houve um dia dedicado para a adoração. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos de facto para essa questão, em Apocalipse capítulo 13 também nos apresenta um sistema que também por si coloca um dia específico para adoração, mas uma adoração a um falso sistema de adoração. Então aqui também houve um dia estabelecido para a adoração. Então isto pode ser muito fundamental quando analisarmos a última Babilônia. Em harmonia com o mandato do rei, quando o som da música fosse ouvido, todos se prostrariam e adoraram a estátua de ouro. Então assim, de facto, aconteceu justamente naquele dia. Nesse dia memorável, os poderes das trevas pareciam haver ganho um assinalado triunfo. A adoração da imagem de ouro prometia tornar-se permanentemente relacionada com as formas estabelecidas de idolatria reconhecidas como religião do Estado no país. Percebemos? Então todos foram convidados a um sistema de uma religião do Estado do país. Isso é interessante porque estamos a ver aqui um casamento entre a religião e o Estado que o próprio Nabucodonosor trouxe, porque ele era um rei político, um rei segundo o poder secular, mas chama as pessoas para virem adorar. Então há um casamento entre a igreja e o Estado. E este casamento foi estabelecido num dia específico memorável. Isso é muito interessante, querido irmão. Continuando, diz, Satanás esperava dessa forma derrotar os propósitos de Deus de tornar a presença do cativo Israel em Babilônia um meio de abençoar a todas as nações do paganismo. Deus teve um propósito quando permitiu que os israelitas pudessem ser tomados para a Babilônia. Mas Satanás quis acabar com isso, trazendo um falso sistema de adoração. Será que Deus não tem um povo que tem verdades neste tempo do fim? Será que o inimigo não tem vindo a trabalhar para que este povo também possa ser desarraigado, ser afastado desse sistema? Então nós encontramos que de fato isto aconteceu lá durante o erguimento deste falso sistema no tempo do Nabucodonosor. Diz mais o texto. Nem todos haviam dobrado os joelhos ante o símbolo idólatra do humano poder. Por quê? Porque haviam aqueles que viam, discerniam que o fato de serem chamados para se prostrar a uma estátua, isso era um falso sistema de adoração. A palavra de Deus também nos ensina que no tempo do fim, em João capítulo 4, haverão aqueles que irão adorar a Deus em espírito e em verdade, que não irão se sujeitar ao falso sistema de adoração. Em meio
a multidão de adoradores. Havia 3 homens que estavam firmemente resolvidos a não desorar assim ao Deus do céu. 3 homens. Quantos israelitas foram levados durante o cativeiro? Praticamente toda a nação. Mas quantos resistiram? Apenas 3. Então não nos assustemos, irmãos. Apenas poucos é que são fiéis. Por mais que a multidão do povo de Israel seja maior, apenas o remanescente é que será salvo. Alguns se assustam quando se prega, quando se ensina, que o número dos que vão permanecer firmes no tempo do fim são apenas 144 mil. Não querem aceitar a ideia de que esse número é literal. Mas a verdade é que aqui houve apenas 3. Numa multidão de muitos que foram levados cativos. E olha, o interessante aí, através desses 3, o próprio rei que estabeleceu esta estátua foi levado novamente a reconhecer que o Deus do céu é o verdadeiro Deus. Eu acredito que muita gente naquela multidão se converteu ou reconheceu o Deus do céu como o verdadeiro Deus. É o que irá acontecer no tempo do fim. Antes do dilúvio, apenas 8 pessoas passaram do dilúvio. Mas isso quer dizer que houve outras pessoas que foram salvas antes do dilúvio. E essas pessoas morreram antes do dilúvio. Ver agora as consequências da fidelidade destes homens a Deus. Ele procurou, mediante ameaças, induzi-los a se unirem com a multidão. Nabucodonosor, vendo este grupo de fiéis, usou de ameaças para poder atraí-los para o seu lado. Os 3 que não aceitaram se sujeitar a este falso sistema de adoração. Apontando para a fornalha ardente, lembrou-lhes a punição que os esperava se persistissem em sua recusa em obedecer à vontade de Deus, ou melhor, à sua vontade. Mas firmemente os hebreus testificaram de sua fidelidade ao Deus do céu, em sua fé, em seu poder para livrar. O ato de se curvar ante a imagem fora compreendido por todos como um ato de adoração. Tal homenagem eles só poderiam render a Deus. Era apenas se curvar. Nós até podemos olhar que, olha, isso poderia nem levar 5 minutos. 5 minutinhos se curvavam e tudo passava. Mas eles compreendiam que o ato de se curvar deveriam somente render ao seu Deus. Hoje nós vivemos experiências tais que, em algum momento, podem nos fazer entender que pequenos atos podem nos levar a um grande perigo em nos sujeitarmos ao que era. Nós vemos, por exemplo, há uma exigência que se faz quando nós saímos, nesses tempos de manifestações em que nós estamos a viver, de que as pessoas coloquem panfletos nos seus carros. Eu tenho visto muita coisa. Pessoas colocando coisas que, segundo a sua própria consciência, eles não colocariam. Mas colocam simplesmente para quê? Para que não estejam em contrariedade com aquilo que é exigido. E agora eu pergunto, será que este pequeno ato, em algum momento, não poderia fazer-nos renunciar àquilo que são os nossos ideais e princípios, simplesmente para poder nos sujeitar ao que é exigido para que nós possamos ter, vamos assim dizer, segurança? Isso é um ensaio. Nós vemos que estamos a ser ensaiados para enfraquecer os nossos sistemas de defesa. Porque quanto mais vêm essas exigências que aparentemente não afetam a nossa espiritualidade, se nós aceitarmos aos bocados, nós vamos enfraquecer os nossos sistemas de defesa. E quando chegar a exigência para adoração, porque já era nosso hábito aceitar essas pequenas coisas, nós também iremos aceitar. Então, é importante que nós nos mantenhamos firmes, e assim como os hebreus, eles possam entender que há algo por detrás de apenas se curvar diante de algumas exigências feitas pelo mundo. É importante não vendermos a nossa consciência simplesmente pelo fato de nós queremos encontrar favores diante dos homens. Precisamos permanecer firmes, como de facto permaneceram firmes estes 3 jovens. Não nos sujeitarmos a ideais que sejam contrários à vontade de Deus, simplesmente para acharmos favor diante dos homens. Assim como a primeira Babilônia caiu, a segunda Babilônia também caiu. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores
e bebeu o vinho na presença dos miros. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles. E, melhor, o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então nós encontramos aqui que de fato houve um sistema de se misturar o que é santo com o profano. Houve uma iniciativa do rei Belsazar, que também foi rei de Babilônia, de poder trazer o vinho para fazer beber a todos quantos estivessem ali. E quando trouxe o vinho, o que ele usou? Os utensílios sagrados de Deus. Então estamos a dizer que quando a Babilônia unir o santo do profano, aí encontrará o ápice daquilo que é a sua queda, a profanação daquilo que é a vontade de Deus. E, como conseguinte, virá a sua queda. Beberam do vinho e deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiada da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Por quê? Porque, de facto, ele fez essa união ilícita entre o santo e o profano. Então, é desta maneira como a segunda Babilônia também caiu. Então, nós encontramos aqui que as duas Babilônias do passado, elas caíram. A primeira Babilônia, que é a edificação da Torre de Babel, ela caiu quando Deus viu que os seus ideais, a sua unificação era contrária à sua vontade. Nós encontramos também a segunda Babilônia, que também se unificou com propósitos que rebelavam diretamente aquilo que é a vontade e os princípios de Deus. Então, a terceira Babilônia não terá um fim diferente, cairá do mesmo modo. Essa então é a mensagem de advertência, a segunda mensagem angélica que nos é apresentada aqui no capítulo 14 do Apocalipse. Muito bem. E nós vemos que esta última Babilônia acrescentou ali os elementos de adoração e o vinho. E realmente ele deu uma festa com todos os seus grandes. Esses grandes, sabemos que quando os reinos antigos subjugavam outros povos, os reis ou membros daquele povo eram postos como governadores daquela província. Então, são todas as nações que foram beber do vinho do rei Belsazar. E algo interessante, ele juntou o puro e o profano. Então, esta última Babilônia também irá fazer essa função, que é usar a Bíblia Sagrada para colocar uma falsa adoração com pretexto de estar a usar aquilo que é puro. Então nós temos que ficar atento a esta última Babilônia, porque ela não é uma Babilônia física, porque a cidade de Babilônia, o Império Babilônico, caiu já há muito tempo. Então esta Babilônia, que irá cair no tempo do fim, é uma Babilônia espiritual, mas que agrega todos os componentes da primeira e da segunda Babilônia, que qual é? Ter um governo mundial e uma religião mundial opondo-se à vontade de Deus. E no centro disso tudo há um monarca. Então nós iremos estudar na próxima lição quem é os avós que todos, quando tomam o poder, eles devem ir para lá e se apresentar como um novo governador de uma província. Porque podemos dizer que o mundo hoje ficou um reino. Então há uma capital do mundo. Então nós iremos estudar com mais vagar nesta segunda parte que ainda virá. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado durante este estudo. Espero que os irmãos possam investigar por si só na Bíblia e também na história para poderem encontrar mais subsídios, e até a próxima.